Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A graça de Deus nos congrega aqui na comunidade orante para proclamar a palavra, tarefa de nós todos, de toda a nossa igreja, para atender uma demanda de cada um de nós. Precisamos da palavra de Deus como lâmpada luzente para nossos pés e luz para nosso caminho. Por isso, ao redor da amada Mãe Maria, exemplar na escuta da palavra santa de Deus, aqui estamos. Consola-nos ouvir o Senhor Jesus dizer: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Por Ele e com Ele, irmãos e irmãs, vencemos as trevas do pecado. Ajuda-nos nesta compreensão e vivência o comentário sobre a segunda carta aos Coríntios de São Cirilo de Alexandria, quando comenta dizendo: por nosso amor, Cristo, de certo modo, alcançou o triunfo quando sofreu a morte no madeiro e foi esmagado pelos nossos sofrimentos. De igual maneira, os apóstolos dizem que triunfaram por causa de Cristo quando se tornaram conhecidos em toda parte, fizeram-se grandes pelas provações e venceram o mundo, porque estavam preparados para sofrer tudo e de muito boa vontade, em nome de Cristo. São, pois, com certeza participantes dos sofrimentos dele e companheiros da glória que se deve manifestar futuramente. Dizem que seu triunfo vem de Deus, não porque ele os tenha exposto aos tormentos ou os tenha esmagado com desgraças, mas porque, pregando a Jesus por todo o mundo, segundo a divina vontade, por amor de Jesus, foram expostos às provações. Qual seja o bom odor do conhecimento de Deus Pai que é manifestado ao mundo e, como eles dizem, por toda parte, ensina-o em outro lugar, o mesmo São Paulo dizendo: não é a nós mesmos que pregamos, mas a Jesus Cristo Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como vossos servos, por causa de Jesus. E ainda, entre vós não julgueis saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Amado e amada de Deus, o Senhor ressuscitado conversa com os discípulos e com seus interlocutores e conosco, mostrando-nos que Ele é de fato o caminho. É Ele quem nos traz este Pai de todos nós, de quem viemos e para onde estamos voltando. Por isso Ele diz em alta voz: quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Porque na verdade a fé em Cristo é o caminho, é pois a abertura, a indicação para esta experiência fundamental e indispensável para todos nós, de profunda intimidade do nosso coração de filhos com o coração do Pai. É daí que vem a nossa força, é daí que nasce a nossa envergadura. Por isso Ele é luz, como Ele mesmo diz. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não há como sair das trevas senão pela luz. E Ele é a luz de nossa vida. Ele é a luz pela força da sua palavra, que é presença amorosa. Por isso somos convocados diariamente, como fazemos aqui, a proclamar a palavra dele e a escutar as suas palavras e observá-las, porque não as observando, não seremos por ele julgados, mas pereceremos e não receberemos o que ele veio nos trazer, a salvação. Por isso ele diz fortemente: quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia.
pois ele não fala por si mesmo, ele fala da intimidade de vida de filho com o Pai, do Pai que o enviou e que ordenou a ele tudo o que ele devia falar. E o que ele fala é do amor de Deus por nós, chamando-nos a um novo caminho, dando-nos, portanto, o mandamento que nos pode conduzir cumprido à vida eterna. Assim ele permanece em nós, meu irmão, minha irmã, e nós íntimos dele, sua morada, lembrados do que encontramos no Tratado sobre a Trindade de Santo Hilário, quando diz que não se pode negar que permaneça naturalmente em nós aquele que, ao nascer como homem, não só assumiu a natureza da nossa carne como inseparável de si, mas também uniu sua natureza à natureza divina no sacramento em que nos dá a comunhão do seu corpo. Deste modo, todos somos um só, porque o Pai está em Cristo e Cristo está em nós. Portanto, Ele está em nós pela sua carne, nós estamos nele, e através dele, o que nós somos está em Deus. Vive, portanto, pelo Pai, e do mesmo modo que vive pelo Pai, também nós vivemos pela sua carne. Toda a comparação deve ser adaptada à inteligência de tal modo que o exemplo proposto nos ajude a compreender o mistério de que tratamos. Esta é, portanto, a causa da nossa vida. Cristo, pela sua carne, habita em nós, seres carnais, para que nós vivamos por Ele, como Ele vive pelo Pai. Supliquemos, unidos ao coração da amada Mãe Maria, nesse caminho do tempo pascal, a alegria de vivermos esta experiência e de cultivá-la, experiência de intimidade com Ele, Deus, nosso Pai, em Cristo, pela ação do Espírito Santo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira